Um poema tão obscuro, tão sombrio, que todas as pessoas que leem em voz alta ou acabam ficando doentes ou sofrem acidentes terríveis. Dizem que algumas pessoas até morreram sob circunstâncias misteriosas. Essa é a lenda urbana do poema Tomino o Céu e todos os mistérios que o circulam. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, o canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios ou lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um cafezinho. Essa série de vídeos aqui se chama Lung Lendas e a gente fala sobre lendas urbanas. Depois dê uma olhadinha na playlist que vai estar aqui em cima e se inscreva, porque eu sei que tem muita gente que assiste os vídeos e não tá inscrito. Isso é uma ameaça. Como todos os vídeos do Lung Lendas, eu vou começar o vídeo de hoje falando sobre uma história que envolve essa lenda para vocês entenderem um pouco melhor. Era uma vez uma jovem adulta que se chamava Mei. A Mei nasceu e cresceu em Tóquio juntamente com a sua irmã mais nova, sua mãe, seu padrasto e a sua avó. E apesar de sua casa estar sempre cheia, ela sempre se sentia sozinha e incompreendida. Quando ela só tinha 10 anos, o seu pai morreu sob circunstâncias misteriosas e desde então a sua vida nunca mais foi a mesma. Naquele dia, o seu pai só tinha avisado para sua mãe que ele iria passar numa biblioteca local para devolver um livro que ele tinha pegado emprestado. O livro era uma coletânea de poemas bem antigos que se chamava Sakin, de um poeta japonês bem conhecido, Saijo Yasu. O seu pai sempre teve muito interesse em poemas, literatura no geral, então ele sempre pegava um livro emprestado da biblioteca e ficava recitando ele sozinho em voz alta no seu escritório. Nada fora do comum. Só que, infelizmente, antes que o pai dela conseguisse chegar na biblioteca, um caminhão desgovernado acabou batendo de frente com o carro dele e ele morreu instantaneamente. E a Mei lembra claramente da sua mãe abrindo a porta poucos minutos depois do seu pai sair de casa, os policiais dando essa informação para a mãe dela e a mãe chorando por um mês seguido trancada no quarto. Desde aquele dia, a mãe da Mei nunca mais foi a mesma, ela nunca conseguiu se recuperar 100% desse trauma emocional que foi perder o seu companheiro de vida. E nem a Mei. Naquele dia, quando os policiais bateram na porta da família, eles entregaram nas suas mãos o livro que o pai estava indo entregar para a biblioteca, aquele misterioso livro de poemas. Foi o único objeto que não foi danificado durante o acidente. Na verdade, ele estava intacto. Então a Mei resolveu guardar esse livro no seu quarto como uma memória do seu pai, para que ela nunca se esquecesse do seu pai. Uma década se passou e a Mei agora já era uma jovem adulta com 20 anos e que estava cursando os primeiros semestres da faculdade de Linguagens e Literatura. Sua adolescência, no geral, foi bem conturbada, ela não conseguia lidar muito bem assim, com o acidente do seu pai, ver a sua mãe se casando novamente, foi tudo bem difícil para ela. E o seu maior conforto era ler e reler os vários poemas do livro que o seu pai tinha deixado. Ela sabia quase todos de cor a esse ponto, mas o favorito dela era um poema sombrio chamado Tomino's Hell, ou em português, O Inferno de Tomino. E esse poema conta a história de um menininho ou uma menininha, que muita gente acha que é um menininho, chamado Tomino e sua jornada para as camadas mais profundas do inferno. E Tomino vai narrando todo o seu caminho de torturas e sofrimentos até chegar na camada mais profunda do inferno e, no geral, tem imagens extremamente obscuras e sombrias. A gente vai ler mais pra frente. Só que apesar de ser um poema um pouco obscuro, a Mei sempre se sentiu estranhamente atraída por ele. Ela sentia que esse poema conseguia transmitir muito bem todos os sentimentos de tristeza e sofrimento que ela passou com a perda do seu pai. Era como se ela sentisse que a vida dela era uma jornada até o inferno. E por causa do amor do seu pai por poemas e literatura no geral, ela decidiu cursar literatura na universidade. Um belo dia ela estava caminhando nos corredores do seu departamento quando ela se deparou com um papel que estava no quadro de anúncios. Era uma chamada para o concurso de poemas do seu departamento que aconteceria na semana seguinte e como poucos alunos se inscreveram, eles estenderam o período de matrículas, de inscrição e a Mei ainda tinha chance de participar. Ora, que coincidência!
Ela ficou sólidos 5 minutos olhando para essa folha de papel pensando, será que eu deveria participar? Porque a May sempre foi uma menina muito tímida, muito na dela, ela só falava nas aulas se fosse realmente necessário, ela só conversava com seus colegas quando outras pessoas puxavam assunto com ela. Ela sempre se sentiu muito diferente do seu pai, pelo menos na memória que ela tem dele, que era um homem muito simpático, conversava com todo mundo, gostava de participar de eventos de literatura, mas ela mesma não sabia se ela tinha o que era necessário para ter essa coragem de recitar um poema na frente de todos os seus colegas. Quando a aula terminou, a May foi caminhando até a sua casa, sempre com esse concurso na cabeça, não sabendo o que ela deveria fazer, quando uma voz, assim, uma coisa clicou no cérebro dela que falava: seu pai vai ter muito orgulho de você se você participasse. Então ela decidiu instantaneamente, num momento assim de impulso, se inscrever para esse concurso logo cedinho na manhã seguinte. Mas é claro que ela estava super nervosa, ela sabia que tinha pouco tempo para se preparar e ela nunca tinha recitado um poema em voz alta antes. Ela não sabia como fazer isso e ela teria que praticar. E a primeira coisa que ela tentou decidir era qual poema ela iria apresentar para os colegas. Ela folheou todos os seus livros de poemas, mas ela não conseguia encontrar um que ressonasse com o seu coração, que ela conseguisse apresentar para os seus colegas com tudo que ela tinha. Até que ela pensou, e se eu recitasse o meu poema favorito? E ela foi lá, pegou o livro Saquin e folheou até o poema Tomino's Hell. Ela passou longos minutos olhando para a página, tentando decidir se seria aquela escolha, mas aí logo ela pensou, não, eu acho que esse poema é sombrio demais para um evento universitário e decidiu escolher outro poema. E ela ficou praticando todas as noites daquela semana, ficou falando, recitando esse outro poema várias vezes até que ela tivesse satisfeita com o resultado. E no dia do concurso a May estava super nervosa, ela já tinha todas as palavras daquele poema de cor na cabeça dela, mas ela sentia que tinha alguma coisa faltando, que ainda não estava bom o suficiente para apresentar. Foi então que uma voz surgiu na cabeça dela, que parecia ser a voz do seu pai, mas um pouco diferente, dizendo, siga o seu coração. E ela logo entendeu o que isso queria dizer. Que ela deveria abandonar o seu plano de recitar aquele poema que ela vinha praticado a semana toda e escolher o seu poema favorito, Tomino's Hell. Nesse instante, ela foi chamada pela professora do departamento para subir no palco e era tudo ou nada. Ela teria que fazer uma escolha. E num momento de impulsividade, ela decidiu, assim como as vozes da sua cabeça, que aparentemente eram do seu pai, estavam dizendo, seguir o seu coração. E ela começou a preparar na sua cabeça para recitar Tomino's Hell. Ela não precisava de preparação nenhuma, ela sabia cada palavra que estava escrita nesse poema sem ler nenhum livro na sua frente. Ela já havia recitado esse poema várias vezes antes na sua cabeça, mas nunca em voz alta, mas ela achava que estava preparada. E lá foi ela. Eu coloquei a mulher do Google Tradutor para recitar esse poema amaldiçoado, tá bom, gente? Porque eu ainda tenho muito que viver. Pense assim, vocês precisam de cafezinho investigativo toda semana. O que vai ser de vocês se eu falecer misteriosamente depois de recitar esse poema? Eu não me boto nesse tipo de situação. Então, enfim, bora mulher do Google Tradutor, sabotada. A velha irmã vomita sangue, a jovem irmã cospe fogo. Doce Tomino cospe joias preciosas. Tomino morreu sozinha e caiu no inferno. Inferno, escuridão, sem flores. É a irmã mais velha de Tomino que açoita. O número de vergões vermelhos é preocupante. Açoitando e batendo e espancando, o caminho para o inferno eterno é a única via. Implore por orientação na escuridão do inferno. Da ovelha dourada ao rouxinol. Depois de recitar esse primeiro verso, a May começou a sentir um tipo de mal-estar. E ela olhou para o público, todos os seus colegas que estavam encarando ela de volta com uma cara séria e em completo silêncio. Só que a voz na cabeça dela pediu para que ela continuasse recitando o poema. E assim ela o fez. Quanto falta na bolsa de couro, prepare para a jornada infindável no inferno. Primavera vem nos bosques e vales, 7 voltas no vale sombrio do inferno. Há um rouxinol na gaiola, no carrinho uma ovelha, nos olhos da doce Tomino há lágrimas. Choro, rouxinol, para os bosques e a chuva expressando seu amor por sua irmã.
Ela sentiu seu coração batendo mais rápido. Será que era nervosismo? Ela continuou. O eco do seu choro uiva pelo inferno, e uma flor vermelho sangue desabrocha. Pelas 7 montanhas e vales do inferno, Doce Tomino viaja sozinha. Para receber você no inferno, as estacas brilhantes da montanha espinhada fresco espeto perfura na carne, como um sinal para Doce Tomino. Assim que ela pronuncia as últimas palavras, a professora que estava apresentando o concurso agradece a participação da May e alguns alunos ali no auditório batem umas palmas desinteressadas. A May sai do palco desnorteada, sem saber por que ela estava tão ansiosa. Ela depois sai do palco e vai sentar ali no meio da plateia para assistir os próximos participantes do concurso. Só que essa sensação de inquietação não passa, na verdade ela se intensifica. Será que eu tô tendo um ataque de pânico? Pensa May na sua cabeça. Então ela decide sair do auditório antes mesmo que as apresentações terminem para tomar um arzinho na calçada na frente do prédio do seu departamento da universidade. Ela foi andando e depois andando mais rápido porque ela estava ansiosa e de repente ela já começou a correr para fora do prédio com aquela sensação ruim, querendo só sair do lugar onde ela estava. Ela sentia que o seu coração podia saltar do seu peito a qualquer momento. Só que quando ela foi atravessar a rua, um carro que estava vindo numa velocidade super alta não viu a May atravessando a faixa de pedestres e a atropelou. E ela acabou falecendo instantaneamente e deixando aquele misterioso livro de poemas contendo o poema Tomino's Hell como uma lembrança da sua existência para sua irmã mais nova. Muito obrigada, muito obrigada. Eu sei que eu sou uma ótima autora de historinhas de terror. Esse continho foi escrito por mim, mas foi baseado numa das lendas urbanas mais famosas do Japão e francamente do mundo, que é esse poema amaldiçoado chamado Tomino's Hell. Que é um poema real que realmente foi publicado em um livro de poemas, que era uma coletânea assim chamado Sakin, pelo autor Saijo Yasu em 1919. E existe toda uma crença de que se você lê esse poema em voz alta, você pode falecer ou sofrer algum tipo de acidente ou doença que vai te deixar bem mal. Ou talvez que a sua alma sofrerá eternamente no inferno, o que não é muito bom. Como toda lenda urbana sem uma origem definida, as pessoas tentaram criar uma história para contar assim como esse poema foi escrito. Segundo muita gente na internet, Tomino era um menininho super jovem, uma criança, eu acho, um pré-adolescente, que morava no Japão e uma noite escreveu esse poema, que era super obscuro, esquisito, né, no seu quarto, tranquilamente em casa. Só que quando seus pais ficaram sabendo que ele tinha escrito um poema tão perverso, eles não ficaram nada felizes, porque eles eram pais narcisistas e controladores e falaram: não queremos você produzindo esse tipo de conteúdo nefasto. Poderia estar falando hoje em dia de TikTok? Poderia. Mas era um poema obscuro. Estamos falando de um poema obscuro. Então os pais do Tomino, que aparentemente eram muito rigorosos mesmo, trancaram Tomino num porão e recusaram alimentar esse menino e eventualmente ele acabou falecendo de bronquite por causa da umidade e do frio que ele passava no porão e por ele não ser alimentado. Então acreditam que o espírito do Tomino ficou preso dentro desse poema que causou uma raiva gigante nele, pois ele acabou falecendo porque escreveu esse poema. E aí se você lê ele em voz alta hoje em dia, você está invocando o espírito desse menino. Mas na verdade, esse poema realmente existiu, mas ele foi escrito por um poeta mesmo. Tem lugares que dizem que esse poema foi escrito por outro autor e depois colocado nessa coletânea de poemas do Saijo Yasu, mas a maior parte das fontes confiáveis que eu vi diziam que o próprio Saijo Yasu tinha escrito esse poema em, 1910, por aí, nessa década. O Saijo Yasu foi um autor popular lá no Japão, que também foi professor universitário quando ele era mais jovem, e ele também viveu um tempo na França, e parece que ele foi fortemente influenciado por vários poetas franceses.
A maior parte do trabalho do Saijo era voltada para crianças, então ele escreveu muitos poemas, rimas infantis, músicas de niná, mas muita gente acredita que o trabalho dele tinha várias imagens que podiam ser extremamente perturbadoras. Ele colocava algumas ideias gráficas e obscuras no meio da sua obra, que teoricamente era voltada para crianças, mas meio estranho, né? Tipo umas simbologias esquisitas, uns jogos de palavras não comuns. E um desses poemas foi Terminus Hell, que eu fiz a mulher do Google Tradutor recitar anteriormente, vocês sabem mais ou menos como é que é. Só que o poema original foi escrito, obviamente, em japonês. É meio difícil traduzir algumas das imagens e simbologias que tem no poema original, mas ainda mais que, tipo assim, esse poema foi traduzido do japonês para o inglês, do inglês para o português. Então, provavelmente algumas coisas se perderam. Mas enfim, esse poema conta a história desse Tomino que tá indo para as camadas mais profundas do inferno e sofrendo, e existe toda uma ideia de, tipo assim, sofrimento, solidão, medo, escuridão, muitos outros sentimentos. Só que uma coisa que eu acho interessante é que o nome Tomino é mais um nome associado a meninas lá no Japão. É tipo incomum que exista um menino chamado Tomino, o que me faz pensar assim, por que na maioria dessas lendas urbanas é um menino? Tipo, será que é um indicativo que é claramente uma lenda urbana, talvez criada por alguém que não é japonês? Não sei. O Saijo viveu até os seus 78 anos e ele faleceu em agosto de 1969. Esse poema ele foi ligado a várias histórias de acidentes trágicos, mortes, o que chamou muita atenção dos japoneses e do mundo todo, francamente. E existem várias histórias por aí. E um dos casos mais populares e palpáveis, digamos assim, se é que essa é a palavra, foi a morte do diretor famoso lá do Japão chamado Shuji Terayama. Segundo as pessoas, o Shuji gostava muito desse poema Terminus Hell, ele era muito fã desse poema especificamente. E aí, supostamente, ele teria criado um filme que foi bem levemente baseado nas imagens que continham nesse poema Terminus Hell. Não consegui confirmar com 100% de certeza que ele teve inspiração de Terminus Hell, tipo, diretamente da boca desse diretor, mas enfim, é o que muita gente fala. O filme se chama Denen Shni Shizu. Meu Deus, meus ancestrais japoneses estão revirando nos túmulos enquanto eu pronuncio essas palavras em japonês. Mil desculpas. Parece que esse filme até concorreu ao Palma de Ouro no Festival de Cannes de 1975. É um filme surrealista que eu não consegui entender qual é a história exatamente, mas parece que tem imagens que podem ser bem perturbadoras. E o Terayama acabou falecendo alguns anos depois de produzir esse filme, aos 47 anos, por cirrose hepática. E muitas pessoas acreditam que, na verdade, foi esse poema que acabou o matando. Mas, assim, sei lá, ele morreu alguns anos depois, não foi nem, tipo, logo depois, ou, sei lá, nas gravações do filme. Mas, enfim, as pessoas acreditam no que elas quiserem. Também existem várias outras histórias que não informam exatamente qual é o nome da pessoa, por exemplo, que passou por essa história, mas existem, por exemplo, uma estudante universitária que acabou falecendo, recitando esse poema numa brincadeira com os amigos. Existe a história de um menininho que foi pressionado a recitar esse poema porque ele estava sofrendo bullying na escola, e os coleguinhas falaram, nossa, recita esse poema amaldiçoado. Aí o menino recitou e faleceu instantaneamente. Existem outras histórias dizendo que logo depois que você lê ele em voz alta, às vezes você não vai falecer, mas uma coisa terrível vai acontecer com você, tipo um acidente de carro, ou você ficar com uma doença. E foi baseado em todas essas histórias que eu escrevi o meu continho. Essa pintura, ela tá muito comumente associada ao poema Terminus Hell. Se vocês jogarem Terminus Hell no Google, essa imagem vai aparecer em quase todas as buscas. E ela foi criada por um artista chamado Yuko Tatsushima. Ela não tem nada a ver com o poema Terminus Hell. Na verdade, ela foi criada completamente à parte. Tudo bem, ela é uma imagem sinistra que retrata temas similares ao poema Terminus Hell. Parece que o artista criou para representar morte ou, tirar a própria vida, entre aspas. E ela se chama Eu Não Quero Mais Me Casar. Ela é meio sinistra e parece que esse artista faz outras imagens sinistras?
mas ela foi associada ao poema totalmente aleatoriamente, só para deixar ela mais assustadora. Mas por que que esse poema é tão assustador e qual é o seu real significado? Gente, minha barriga aqui tá roncando. Meu Deus! São os efeitos do Tommy Knows Hell. Intolerância à lactose. Numa parte do poema, o escritor diz que o Tomino tá indo para um lugar chamado Aviti, que é conhecido como o lugar mais baixo do inferno dentro do budismo, onde as almas que vão para lá ficam presas por toda a eternidade, porque elas cometeram algum tipo de pecado imperdoável. E são 4 possibilidades para você chegar nesse canto mais obscuro do inferno budista, que é criar um cisma dentro da comunidade de monges e monjas budistas, derramar o sangue de um Buda, matar uma pessoa iluminada ou assassinar intencionalmente o seu pai ou a sua mãe. E muita gente acredita que a história de Tommy Knows Hell é esse personagem chamado Tomino que acabou assassinando alguns dos seus pais e ele tá passando pelo inferno, que é mais uma metáfora para o seu luto e pela sua culpa de ter realizado este ato. Nossa, eu sou muito, professora de literatura. Mil desculpas, professora de literatura, eu não sou não. Eu sou uma grande amadora. E existe um artigo em japonês na Wikipédia japonesa que diz que o Saijo escreveu esse poema logo depois da morte da sua irmã ou do seu pai. Eu não sei por que não tá claro se é irmão ou pai, mas é possível que ele tenha escrito esse poema como uma forma de lidar com os seus sentimentos, a sua tristeza, o seu sofrimento depois de perder um ente querido, o que faria total sentido. Então é uma jornada metafórica até o inferno. É amaldiçoado? Eu tenho 99,99% de certeza que não, mas se vocês quiserem testar, eu coloquei, o poema inteiro antes aqui no vídeo, vocês podem recitar em voz alta e depois não me contar o que aconteceu, porque se vocês tiverem falecido, eu espero que vocês não venham até mim me contar. Agora eu deixo de indicação outros vídeos para você assistir, se você gostou desse vídeo bem aqui. Eu publiquei, meu último Lungo e Lendas foi sobre o cachorro com rosto humano, que também é uma lenda japonesa, bem interessante, ok? E assistam toda a minha playlist do Lungo e Lendas, é bem interessante. Yes! A gente se vê no próximo vídeo e lembre-se, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados.